E aí, galera, boa tarde. Tudo bom? Nós vamos trabalhar aqueles exercícios de hora de estudo que eu já falei, né, que a gente ia mexer. Corrigir para a gente ter essa correção aí que a gente ficou devendo há mais tempo atrás aí, tá? Então vamos lá. Então, questão 1, né, lembrando que a gente está fazendo o hora de estudo, mas vamos lá. Esse exercício é um exercício de referencial, tá? Referencial. Qual que é a ideia, então? Olhar para essa figura e entender como está funcionando o referencial dela. Então aqui está definindo mais ou menos o referencial, que é de extrema importância para a física. Fala que com ele é possível determinar estados de movimento de repouso de um corpo e também a trajetória. Com base na imagem, assinale V para verdadeiro e F para falso, corrigindo as informações falsas. Certo? Então olha para a figura. O que vocês estão vendo aí? Né? O que vocês estão vendo? Essa figura, ela está mostrando um ciclista, e esse ciclista, ele está... agora eu apareci. Ele parece estar parado na imagem. O que parece estar movendo na imagem é o resto do fundo, né? As árvores, o fundo todo aí, a rua, as beiradas da rua, tá tudo parado. Tá tudo mexendo, borrado. Por quê? Se esse ciclista tá pedalando aí numa rua e a pessoa que está filmando está pedalando junto com ele, o que acontece? O referencial é o da pessoa que está filmando. Então, essa imagem, em termos de referencial, ela está invertida daquilo que a gente está acostumado. Não é o referencial no chão, é o referencial de quem está filmando. E esse cara que está filmando deve estar com a mesma velocidade aí do ciclista. Então a gente vai perceber pelo borrado da imagem, que toda essa área aqui está em movimento e o ciclista está parado. Tá? Então quem está parado é o ciclista. Olha que doideira, né? A imagem é muito massa isso aí. Então essa pessoa na bicicleta está em movimento? Não. Nesse referencial ela está parada. Ela está em repouso neste referencial. Um ponto da periferia da roda da bicicleta realiza uma trajetória circular em relação ao centro do raio. Vamos pensar aqui, ó. Tem o raio, o aro da roda, e aqui tem o meio. Daqui vai ligar os raios da bicicleta, certo? Essa velocidade de rotação, por exemplo, se a roda estiver girando no sentido anti-horário, vai ser desse jeito aqui, ó, vai ter essa velocidade. Se ela tiver essa velocidade, então essa velocidade está sendo medida em relação a onde? Em relação ao centro da roda, por quê? Ele está realizando uma trajetória circular em relação ao centro da roda. Isso é verdade? É. Está verdadeiro, é isso mesmo. As árvores na paisagem estão em movimento em relação ao ciclista. Bom, é o que a gente definiu lá na letra A. Que, na verdade, quem está se movendo é a paisagem e o ciclista, em relação à imagem, está em repouso. Então, isso aqui é verdadeiro. Para definir o estado de movimento ou de repouso, são necessários no mínimo 3 corpos. O que eu preciso? Eu preciso do referencial. Para fazer o quê? A minha régua. E eu preciso de um corpo que vai ser medido, o outro corpo. Corpo qualquer. O que vai acontecer então? Esse vai ser a referência de medida e esse vai ser medido. Então eu preciso de quantos corpos? Só 2. Não preciso de 3 corpos. Não é necessário. Thaís, fala qual que você não entendeu.
foi a A, a B, ou a C, ou a D, que eu acabei de definir agora, que também é falsa. Digita aí, por favor, que eu volto nela. A trajetória do ciclista é retilínea independente do referencial adotado? Aí não é mais no referencial que a gente está olhando. Aí. Se eu pegar qualquer referencial, a trajetória vai ser retilínea em qualquer um? De maneira nenhuma. Trocou o referencial, troca tudo. Aqui mesmo ele já fala, o conceito de referencial de extrema importância para a física. Com ele é possível determinar o estado de movimento ou de repouso e também a sua trajetória. Trajetória depende do referencial, sim. Estado de movimento e de repouso, o que ele quer dizer com isso? Velocidade. É isso que ele quer dizer. Beleza? Então você está com dúvida na A, né, Thaís? Você entendeu a letra C? A letra C, ela fala exatamente o correto. Por quê? Deixa eu apagar aqui as rabisquinhas. Olha bem para a imagem. Suponhamos que você quem está fazendo essa filmagem ou essa foto aqui. Você está numa outra bicicleta, numa moto, num carro, e esse ciclista está pedalando atrás de você. Então você e o ciclista estão na mesma velocidade, um atrás do outro na mesma velocidade. Quando você tira a foto, quem é o observador? Não é a foto? Não é a máquina? A foto vai ser de acordo com o que a máquina vê. Então o referencial é a própria máquina que tirou a foto, ou o celular que seja aqui. Logo, ela enxerga o ciclista parado em relação a ela e o resto do mundo se movendo. Por isso que a foto está toda desfocada. Isso aí não precisa de PowerPoint para ela ficar desse jeito, não. Se você fizer essa foto com ela em movimento assim e deixar o tempo de exposição maior, né, a gente não consegue configurar isso no celular só com o aplicativo, depende muito ainda. Mas numa câmera mesmo, você consegue fazer isso. O tempo de exposição maior quer dizer que quando toda a câmera, quando vai tirar a foto, a câmera está tampada, certo? Assim. E aí ela abre, você vê, tira a foto e ela fecha. O tempo de exposição quer dizer o seguinte: se eu tenho um tempo de exposição pequeno, ela faz isso. Aí esse efeito não aparece. Mas se ela tiver um tempo de exposição grande, aí você vê movimento. A foto borra. Porque a foto não é filme, então ela vai dar uma borrada. É exatamente isso que acontece. Beleza? 3. O menino está parado dentro de um ônibus em movimento, com velocidade constante. Gente, esses termos aqui ó, agora são... Cadê minha régua? Com velocidade constante. Essas expressões aqui agora vão começar a aparecer muito em todos os exercícios de física, tá? Velocidade constante quer dizer uma velocidade que não muda. Quando a velocidade não muda, você tem uma série de outras coisas que você tem que já ligar na sua cabeça. Vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, que vai começar a vir agora. Então vocês vão aprendendo a circular aqui, destacar essas informações para você já ter essas ideias na hora de responder, tá? Em certo instante, o menino deixa cair uma bolinha. Considerando tal situação, analise as afirmações a seguir. Para um observador dentro do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. Para um observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. Para o observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é parabólica. Essa aqui todo mundo lembra daquela questão da pedra que cai do caminhão, não é isso? Quando você está dentro do ônibus, você está no mesmo referencial do observador, você solta a bolinha, você vê ela ir para o chão, porque a bolinha e o ônibus têm a mesma velocidade horizontal. Você só vê a velocidade vertical. Então a 1, verdadeira.
2. Para um observador fora do ônibus. Se você está fora do ônibus, você vê o ônibus passar para você de forma lateral, para você ver as janelas, não é isso? Você vai ver a velocidade da bolinha na vertical e a velocidade que a bolinha tem, que é a mesma do ônibus. Então você vai ver uma linha reta, nem a pau, está errado. O que você vai ver é o quê? A trajetória parabólica, que está certo. Então essa aqui é verdadeira. 4. A velocidade da bolinha depois de solta é a mesma para o observador fora ou dentro do ônibus. Não, não é. Como é que vai ser? Dentro do ônibus, você tem essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade depende da gravidade e ela começa pequenininha e vai aumentando, até bater no chão. Fora do ônibus, você vai ter o seguinte. Você vai ter uma trajetória que é uma parábola. Essa trajetória, que é uma parábola, vai ser causada porque você tem duas velocidades. Essa mesma velocidade que a pessoa de dentro vê, mais a velocidade que uma pessoa fora vê. Essa aqui é do ônibus. E essa aqui é uma velocidade de queda, que ela está caindo. Vê que é de queda. Essa velocidade do ônibus é a mesma o tempo todo. Então aqui, se você olhar o movimento só na horizontal, se ela andar 1 centímetro em 1 segundo, ela vai andar 2 centímetros em 2 segundos, 3 centímetros em 3 segundos, ela não muda. Mas na vertical, ela começa de 0 e vai aumentando. Então, o que vai acontecendo? A soma dessas velocidades... Olha o vetor chegando aí, gente! A soma dessas velocidades vai dar uma velocidade que é essa daqui, ó, que é a velocidade real. Então, eu vou ter um Vx, que é a velocidade do ônibus, um Vy, que é a velocidade de queda, e as duas somadas me dão a velocidade real. Essa velocidade real aqui é maior do que quando ela cai só dentro do ônibus. Tá certo? Então, isso é uma grande mentira. É falso. Então, a gente tem o quê? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, 1 e 3 são resposta B. Letra B. Obrigado. Vai deixando no chat aqui que eu volto, tá? Que tem um delay. Quando vocês verem, vem, já passou uns 10 segundos que eu já falei. Enquanto isso, eu vou para a próxima. 3, 18. A questão 18, eu tenho aí aquela trajetória. Essa é velha que a gente falou, não foi? Nós brincamos dela há muito tempo aí atrás. Um veículo transita a uma velocidade constante em módulo de 10 metros por segundo. De novo apareceu a tal palavra que eu falei, ó, a tal expressão, velocidade constante. É aqui, ó, velocidade constante, né? Velocidade que não muda, mas só em quê? Em módulo. Tem diferença daquela outra? Tem. Por quê? Essa pode mudar de direção e sentido, mas não pode mudar de módulo. Isso é importante. Tá? É importante ter isso aqui. Quer dizer que o valor dela é sempre o quê? Sempre 10 metros por segundo. Agora, para onde ela vai, isso aí muda. Então, ele faz isso por uma estrada em zigue-zague, como ilustrado na figura a seguir. Se o veículo tem velocidade constante, é correto afirmar que não existe nenhum tipo de aceleração agindo sobre ele.
Justifique sua resposta. Isso é o que, gente? Isso é uma grande mentira. Tá? Isso é falso. Por quê? Para que a velocidade mude de direção em sentido, eu tenho que sim que ter uma aceleração. Que aceleração que é essa? Que faz a curva? Existe uma aceleração centrípeta. Existe uma aceleração centrípeta, ela faz o objeto fazer a curva. Então, toda vez que tem uma curva na trajetória, velocidade é paralela à curva e em direção ao centro da curva, eu tenho a aceleração centrípeta. Ana Luísa, você falou N aí, não entendi o que é. Põe específico aí, gente, pra eu saber exato para onde eu voltar, onde eu não volto, onde eu largo, tá? Fala assim, eu estou com dúvida na A da 1, na B da 18, sei lá. Vai falando assim. Em qual das duas curvas o carro está submetido a maior aceleração centrípeta? Justifique sua resposta. Utilizando cálculos, sem fazer a conta, né? Mas isso aqui é muito tranquilo, gente. O que acontece? A aceleração centrípeta um pouco aqui em cima para poder fazer a consulta. A aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade, dividido pelo raio da trajetória. Quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. Como a velocidade é sempre a mesma, o que vai acontecer? Eu posso analisar isso aqui só de forma quantitativa. Se vocês pensarem comigo, mantenha essa velocidade aqui, ó, constante. A caixinha verde quer dizer que ela não está mudando. Tá? Ah, tá. Você concordou comigo, né? Beleza. Então aqui, a velocidade não está mudando. Então só muda esses dois. Para manter a velocidade constante, então, se eu aumentar esse raio, você concorda comigo que essa aceleração, que é o resultado dessa divisão, vai diminuir? Então, quanto mais larga a curva, menor a aceleração centrípeta. Certo? Quanto mais larga a curva, menor a aceleração centrípeta. Quanto mais fechada a curva, maior a aceleração centrípeta. Mais difícil é. Por isso que quando você está chegando numa estrada, está chegando em alguma curva, o limite de velocidade diminui, porque precisa de uma aceleração centrípeta grande, e se você não conseguir manter essa aceleração, o carro sai aqui e acontece um acidente. Só que ele quer a conta. Vamos fazer a conta. Como é que vai ficar? Aqui nessa curva, a aceleração centrípeta vai ser 10 ao quadrado dividido por 5. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é 5 metros. A aceleração centrípeta vai ser 100 dividido por 5. A aceleração centrípeta, então, vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Aceleração é sempre metro ao quadrado. Nessa daqui eu vou ter a aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade, 10 ao quadrado dividido pelo raio, que é 10. 10 ao quadrado dividido por 10, eu posso tirar esse 10 aqui, ó, e sumir com o quadrado, né? Vai ficar 10. 10 metros por segundo ao quadrado, 20 metros por segundo ao quadrado, como a gente deduziu vendo a variação da fórmula aqui, ó, que para uma velocidade constante, a aceleração centrípeta e o raio da trajetória são inversamente proporcionais. Beleza? Então, a maior aceleração centrípeta ocorre na primeira curva, na curva com raio igual a 5. Então, respondendo,
com os cálculos aqui na curva de raio 5 metros. Letra C. Considerando o módulo da velocidade constante durante o movimento, qual a relação entre o aumento do raio da curva e a aceleração centrípeta? Bom, eu acabei de fazer a letra C, né? Agora, olhando, fazendo isso aqui para vocês, fazendo essa situação aqui, ó. O que acontece então? Que quanto maior o raio da curva, maior o raio, menor a aceleração centrípeta. De boa, que são mais tranquilos demais, muito bom, muito fácil. Pra frente. Quem não estiver entendendo, deixa no chat aí que eu leio e volto, tá, gente? Questão 28. A mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, que é aquela mecânica, né, que é baseada nas leis de Newton, primeira e segunda leis de Newton, e terceira, né? Esqueci da terceira, não pode esquecer. Fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 afirmações conhecidas como leis de Newton do movimento. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Número 1. Se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral suficientemente afastado de qualquer influência gravitacional deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso. Gente, bem legal essa ideia, né? Vamos pensar aqui, ó. Tem uma espaçonave. E, claro que toda espaçonave ela tem que ter o jato aqui vermelhinho. Então, o que está dizendo? Se esse foguete aqui, vermelho, parar de funcionar, né, ela deixar de ter impulso, deixar de ser empurrada pela força do foguete, ela vai diminuir a velocidade. E vai ficar em repouso, vai ficar parada. Gente, eu estou para dizer que quem joga videogame desse estilo aqui, ó, vai falar que isso é verdade, mas isso é mentira, tá? Isso é falso. Se você desligar o motor da espaçonave, ela não para, não. Ela continua voando indefinidamente. Por isso, porque senão, pensa bem, a Lua tem foguete, a Terra tem foguete, um asteroide tem foguete. Não, mas eles continuam em movimento no espaço, continua durante muito, muito tempo, né? Então não precisa de ter o foguete empurrando o tempo todo. A gente tem essa ideia porque quando a gente joga alguma coisa para arrastar no chão, ela para. Mas ela para por causa de uma força que tem entre ela e o chão, que é chamada de força de atrito. Tá? Todas as vezes que duas superfícies se esfregam, tem essa força de atrito. E hoje também com os videogames, né, tem essa questão da força aí da simulação do videogame, tem essa questão da nave parar. Porque você está falando aí da 28.1, né? Eu vejo as explicações. Se não der, você volta para mim. Joga a bola de volta. Marca aí, na dívida, para eu pagar. 2. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Gente, isso aqui não só é regra, como faz parte da lei, tá? Guarda isso aqui, ó. E, inclusive,
Já anota aí, ó. E nunca se anulam ou se cancelam. Nunca se anulam ou se cancelam, tá? Você não pode pegar forças de ação e reação, são forças de mesmo valor e mesma direção, e sentidos contrários, e anular. Você não pode somar as duas. Porque uma está no A, o outro está no B. Tem corpos diferentes, não dá. Tá? Então essa aqui é verdadeira até demais. 3. Massa é uma propriedade de um corpo que determina sua resistência a uma mudança de movimento. Massa aqui está sendo definida como o quê? Medida da inércia. Tá? A inércia é a propriedade que o corpo tem de resistir a uma mudança de movimento. Resistir à mudança de movimento quer dizer ele não quer mudar de velocidade. Nenhum corpo quer mudar de velocidade. Não interessa se a velocidade é zero, se a velocidade é 10 milhões. Ele não quer mudar. Para ele mudar de velocidade, forças devem ser aplicadas nele, certo? E ele vai resistir a isso ainda, tá? A partir da sua propriedade chamada inércia, que é medida pela massa. Então isso é verdadeiro pra caramba. Né? Primeira lei de Newton aqui, ó, na 3. E na 2, ou em A2, são a terceira lei de Newton. Na 4, se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o objeto, mas a maior deve estar direcionada para o norte. Isso é verdade? Não tem nada a ver, gente. A única coisa que você pode dizer é... Você pode tirar duas conclusões certas do que isso aqui, que está totalmente errada essa quarta. Se eu tiver várias forças atuando no corpo, e ele estiver se movendo para o norte, aumentando de velocidade, quer dizer que a força resultante na direção norte está na direção norte. Mas a resultante é a soma de todas, não quer dizer a maior. Eu posso ter 10 forças pequenas do mesmo tamanho, só que com direções diferentes, e a soma ser uma que vai para o norte. E outra que se ele tiver se movendo para o norte com a soma de forças igual a zero, por exemplo, numa situação que não tem atrito, semelhante a essa aqui da nave espacial, ele vai andar para aquela direção independente de ter essa soma de forças ser zero, que vem lá da primeira lei. Então essa 4 aqui, ó, é uma pegadinha para você só se você não souber as 3 leis de Newton. Tá? Isso aqui não disse nada com nada. Questão 5, né, a alternativa 5, ela diz que se a resultante das forças que atuam sobre um ponto material é nula, pode-se concluir que esse se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas para isso tem que ser nula a resultante das forças. Para quem não lembra aí direitinho de vetores, resultante das forças é a soma. Tá? O resultado dessa soma de forças. Se essa soma for zero, né, é nula quer dizer igual a zero, quer dizer que a velocidade, que esses dois caras estão falando o quê? Velocidade constante. Velocidade não muda, tá? Nessa situação. Essa aqui é a primeira lei de Newton. Isso aqui é altamente verdadeiro. Essa questão 5 aqui, olha, pode tatuar no braço. Nós vamos precisar dela até agora no livro 10, tá? Pode tatuar no braço, né? Nem guardar no coração. Ana, você não colocou no chat se eu respondi a sua pergunta, viu?
Faz a contribuição para mim. Sobre as leis de Newton, considere as seguintes afirmações. O corpo está em equilíbrio se estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme. 3. Um corpo só entra em movimento quando a ação exercida sobre ele for maior que a reação que ele exerce. 3. A força de ação e a força de reação sempre atuam em corpos diferentes. Bom, quem prestou atenção na última 28 aí já sabe que a 3 é tão verdadeira que eu votava nela. A 3 é verdadeiríssima. Vote nela para presidente. No caso da 1 e da 2, o que a gente vai ter? Um corpo está em equilíbrio se estiver em repouso, o movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é uma pegadinha, tá? Um corpo só entra em movimento quando a ação exercida sobre ele for maior que a reação exercida que ele exerce. O que acontece? Isso aqui ele é falso. Por quê? Por causa da 3. Para você considerar que essa 2 seria verdadeira, você tem que pensar que essa ação e essa reação estariam no mesmo corpo. Porque aí você estaria somando as duas para ela poder estar anulando. E isso aqui é mentira. Isso é mentira. Coisa que conta para você aí que não vale nada. Beleza? Então, o gabarito oficial seria a letra C. Vamos pegar os dois pontos de vista para a gente ter como sair fora dessa armadilha, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Para a gente tirar essa dúvida, para não ficar apertado nela, e aí, como é que eu faço? Qual que é o critério de desempate para poder fazer isso? Vamos pensar dos dois seguintes, ó. Vai ser falso, né? Por quê? Você tem dois pontos de vista aqui que ele quer confundir. O da cinemática e o da dinâmica. Certo? O da cinemática é dizer que a velocidade, que o repouso, né, velocidade igual a zero, quer dizer equilíbrio. Esse ponto de vista está errado. Não é equilíbrio. Não é equilíbrio se pensar assim. Aí se você pegar esse ponto de vista, A1 vai estar falso. Tá? E está certo pensar desse jeito. O da dinâmica é o da primeira lei. Porque a primeira lei, o que ela fala? O que ela fala não é que quando ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Qual que é a condição para ele estar em equilíbrio? É a soma das forças C igual a zero. Essa que é a condição chave. Né? Eu vou escrever aqui, para quem não lembra esse sinal, é soma das forças igual a zero. Isso aqui que é a regra de ouro. Nós vamos usar a regra de ouro, não a regra de papel. Então, por essa lei da dinâmica aqui, falando que para ter repouso ou movimento retilíneo uniforme, a soma das forças é zero, isso torna a alternativa 1 errada. Aí o gabarito é a letra C. Isso, exatamente.
Se fosse prova, era a letra C. Qual que é o problema que isso vai dar lá para vocês? Não muito lá na frente, na semana que vem já. Na maior parte dos exercícios, eles vão começar a falar que repouso é equilíbrio. Tá? Os exercícios vão começar a ter essa condição aqui. Ó. Vai ser uma condição que a gente vai começar a olhar. Porque a mesma ideia que eu falei da velocidade constante, que você vai ter o seguinte, ó, velocidade constante e repouso, ou o movimento retilíneo uniforme, aqui já, dei o zoom aqui nem vi. Você vai ter, então voltando aqui, ó, você vai ter essas condições aqui. Velocidade constante, o repouso e, por falta de espaço aqui, o movimento retilíneo uniforme. Toda vez que isso aparecer no exercício de dinâmica daqui para frente, ele vai começar a querer dizer que o corpo está em equilíbrio e que a soma das forças é zero. Então, não sei se ficou claro, né? Quero deixar isso bem claro aqui. O seu ponto de partida para pensar no equilíbrio é a soma das forças ser igual a zero. Certo? Por isso que isso aqui está falso, essa parte da cinemática. E por isso que a 1 é falso. Mas nos exercícios daqui em diante, no próximo livro, essas três condições, que é o repouso, o movimento retilíneo uniforme e a velocidade constante, elas vão ser palavras-chave no exercício para você saber que a soma das forças é zero. Beleza? É isso que eu queria. Se é contraditória a questão? Não. É essa explicação que eu dei por último aqui que é o que eu precisava que vocês entendessem. Você vai pensar sempre a partir das 3 leis de Newton, para você não ter dúvida nenhuma. Partindo das 3 leis de Newton, você vai ter o quê? Falso, falso, verdadeiro. É isso mesmo que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que vocês vão ter que ter cuidado com isso nos próximos exercícios de dinâmica lá do livro 2, porque o raciocínio vai começar a vir nos exercícios ao contrário. Praticamente todas as vezes que tiver a palavra repouso, ou as expressões movimento retilíneo e velocidade constante, isso quer dizer no exercício que a soma das forças é igual a zero. Beleza? Essa que é a ideia. A 30. Questão 30 é o seguinte. A mecânica clássica se baseia em 3 leis fundamentais, estabelecidas por Sir Isaac Newton, que nasceu em 1642 e morreu em 1727, e apresentada pela primeira vez em 1686, na obra dele, que é bem famosa, que é o Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, que nessa época todos os livros eram escritos em latim. Os princípios matemáticos da filosofia natural, ou seja, os princípios matemáticos da física. Antigamente a física era chamada de filosofia natural. Usualmente chamado de Principia. Principia é o apelido do livro. Vou fazer vermelho aqui. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar que 1. Gente, esqueci de fazer essa divisão aqui. Ó. Aqui começa a alternativa 1, tá? Uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação no vetor velocidade em relação ao referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração deve estar associada à ação de forças. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração de um corpo submetido a uma força externa resultante é diretamente proporcional à sua massa. A dinâmica estabelece que a aceleração de um corpo submetido a uma força é diretamente proporcional à massa. Vou deixar isso aqui marcado que a gente vai precisar ler. E a 3.
As forças que atuam em um corpo originam-se em outros corpos que constituem sua vizinhança, né? Então, uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei, é impossível existir uma única força solitária. Primeira lei fala o seguinte, olha. Se a soma das forças é zero, o corpo está em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, né? Os dois casos podem ser substituídos por velocidade constante. Então, toda vez que tiver uma aceleração, tem que ter uma força resultante? Verdadeiro, é isso mesmo. Então, vou fazer a cola aqui fora, que ficou bagunçado, que a 1 é verdadeiro, tá certo. A 2, ele fala que a aceleração é proporcional à massa. Isso aí é a segunda lei de Newton. A segunda lei é o seguinte, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu passar a massa dividindo aqui, ó, eu vou ter que massa é a força pela massa vai ser minha aceleração. Ou seja, se eu aumentar a massa, como é uma divisão, eu diminuo a aceleração. Então elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. É o contrário. Então essa 2 é falsa. É uma mentira deslavada. Vamos ver a 3. A terceira lei fala que tem que ter dois corpos para existir força. Não tem como ter força isolada. Nós já estamos até careca de saber isso. Não é por nada não, mas meu cabelo já ficou até branco por causa disso, tá? Então só está certo o quê? A1 e A3. Beleza? Acho que agora é a nossa última questão, que é a 34. Uma caixa de massa de 1 kg está apoiada sobre uma caixa de massa de 2 kg. 1 kg em cima de uma caixa de 2 kg, sem atrito. Então, a coisa é mais ou menos assim. Ó. Eu tenho essa caixa, um piso, e tem uma outra caixa aqui. Ó. Essa é a caixa de 1 e essa é a caixa de 2. Essas duas aqui estão em cima da outra. Essa superfície embaixo aqui, ó, é sem atrito. Ela é sem atrito. E existe atrito entre as duas caixas. Então o que quer dizer? É como se você pensasse assim, que no meio das duas caixas as superfícies são ásperas. Tá? E embaixo da caixa 2 que está no chão é como se ela estivesse escorregando no sabão, bem lisinho mesmo. Assim. Então não tem atrito, não tem aquela força que arrasta, assim, você faz com a mão e ela vai arrastar. Uma força horizontal F, constante, é aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Observa-se que a caixa de cima não se move em relação à caixa de baixo. Qual que é o módulo da força em newtons? Como eu não tenho que preocupar com a força embaixo, e as duas caixas estão em atrito, quando eu empurro essa aqui, olha, faço uma força aqui, ó, o que eu vou ter? Pela lei de Newton, segunda lei, eu vou ter força igual a massa vezes aceleração. Ele quer saber quanto vale a força. A força vai ser a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração. Que é 1 mais 2 vezes 2. E logo é 3 vezes 2, que dá 6 newtons. Da letra A. Certo? Muito tranquilo, né, gente? Essa aí. Acho que a grande pegadinha era saber que você tinha que somar as forças. Pessoal, era isso que eu tinha aí pra gente fazer agora, né, para hoje. Dúvidas aí vocês podem mandar lá no grupo do Skype, tá? Manda lá no grupo do Skype, qualquer questão que ficou um pouquinho na dúvida, se ficou alguma coisa ainda aberta.
E depois a gente fecha isso aí por lá mesmo, tá bom? Um abraço a todos. Encerrando a live aqui.